Olá, alunos do terceiro período. Nesta teleaula, irei mostrar um modelo de atenção às condições crônicas, utilizando diabetes como exemplo. Uma epidemia de diabetes mellitus está em curso. Atualmente, estima-se que a população mundial com diabetes seja da ordem de 387 milhões e que alcance 471 milhões em 2035. Cerca de 80% desses indivíduos vivem em países em desenvolvimento, como o Brasil. O número de diabéticos está aumentando em virtude do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da progressiva prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com diabetes. Quantificar o predomínio atual e estimar o número de pessoas com diabetes no futuro é importante, pois possibilita planejar e alocar recursos de maneira mais racional. O controle do diabetes no Brasil, assim como em diversos países do mundo, é bastante pobre. Como consequência do mau controle, temos aumento de condições mórbidas ligadas diretamente ao diabetes, como a retinopatia diabética, que é a principal causa de cegueira evitável no Brasil, e a neuropatia diabética, principal causa de amputação não traumática no Brasil. Sua natureza crônica, a gravidade das complicações e os meios necessários para controlá-los tornam o diabetes uma doença muito onerosa, não apenas para os indivíduos afetados e suas famílias, mas também para o sistema de saúde. Nos Estados Unidos, estimou-se que os custos dos cuidados de saúde para o indivíduo com diabetes eram 2 ou 3 vezes maiores do que para alguém sem a doença. Estes gastos diretos com diabetes variam entre 2,5% e 15% do orçamento anual de saúde de um país, dependendo de sua prevalência e do grau de complexidade do tratamento disponível. Esta gravura exemplifica um modelo de atenção às condições crônicas, usando como exemplo o diabetes. Pode-se observar a unidade de saúde como centro do sistema de rede, que se mostra de maneira horizontal e interligado. Neste modelo, a porta de entrada é a atenção primária à saúde, mas conta também com unidades especializadas como endocrinologia, nefrologia, odontologia e serviços de reabilitação, que serão utilizados mediante necessidade identificada pelos profissionais de saúde da atenção primária. Esta identificação dos indivíduos que necessitam de cuidados especializados se dá através da estratificação de risco e uso também da gestão da clínica. Dessa forma, muitos pacientes com diabetes se manterão apenas na atenção primária em saúde. Um dos importantes instrumentos tecnológicos da gestão da clínica são as linhas guia. Estas consistem em recomendações sistematicamente desenvolvidas com o objetivo de prestar atenção à saúde apropriada em relação a uma determinada condição ou patologia. É realizada de modo a normalizar todo o processo ao longo de sua história natural. Mostro um exemplo de linha guia do município de Curitiba, que recomenda aos profissionais de saúde e atenção primária quando e como rastrear o diabetes na população de sua área de abrangência. Segundo a Associação Americana de Diabetes, são fatores de risco para a doença: idade acima ou igual a 45 anos, adultos com índice de massa corporal acima ou igual a 25, com mais um fator de risco adicional, que pode ser sedentarismo, parente de primeiro grau com diabetes, ou seja, pais ou irmãos, mulheres com diabetes gestacional ou que deram à luz a bebês macrossômicos, ou seja, bebês acima de 4 quilos, hipertensão arterial, HDL colesterol abaixo de 35 e triglicerídeo acima de 250, mulheres com ovários policísticos ou outras condições associadas com resistência insulínica, com obesidade severa e acantose nigricans, história de infarto ou acidente vascular cerebral, hemoglobina glicada acima ou igual a 5,7 ou glicemia de jejum previamente alterada. Importante que nos pacientes testados e com resultados normais, esses testes, dependendo do risco associado, não precisam ser feitos anualmente, mas a cada 3 anos. Essas orientações são de extrema importância,
já que orienta os profissionais de saúde na tomada de decisões, não onerando os sistemas e fazendo indicação de rastreamento para indivíduos que necessariamente precisam. Quando pensamos na população da área de abrangência de uma equipe de saúde da família, como realizar a prevenção primária desses indivíduos quanto ao desenvolvimento de diabetes? Neste caso, a prevenção primária agiria protegendo indivíduos suscetíveis de desenvolver diabetes, tendo impacto por reduzir ou retardar tanto a necessidade de atenção à saúde, como a de tratar as complicações da doença. Quanto ao diabetes tipo 2, condição na qual a maioria dos indivíduos também apresenta obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia, as intervenções devem abranger essas múltiplas anormalidades metabólicas, o que, além de prevenir o surgimento de diabetes, evitaria também doenças cardiovasculares e reduziria a mortalidade. O Finnish Diabetes Prevention Study mostrou que mudanças de estilo de vida em 7 anos diminuíram a incidência de diabetes em 43%. Os resultados do Diabetes Prevention Program mostraram redução de 34% em 10 anos de acompanhamento na incidência de casos de diabetes mediante o estímulo de uma dieta saudável e a prática de atividades físicas. É possível, dentro do universo de indivíduos diabéticos diagnosticados, que é de cerca de 10% da população acima de 20 anos, prever por estudos populacionais quantos terão controle metabólico de sua doença bom, regular ou ruim. Tal definição é de extrema importância para os municípios, já que permite mensurar dentro de sua população geral a prevalência de diabéticos para a organização de sistemas de suporte diagnóstico e de referência, e permite ao gestor identificar a prevalência de indivíduos com maior risco de complicações devido ao controle metabólico ruim. Cerca de 25% dos pacientes diabéticos terão bom controle metabólico, 45% terão controle metabólico regular e 30% terão controle metabólico ruim. Tal informação permite ao gestor organizar seu sistema de referência no que diz respeito ao cuidado em rede dos diabéticos. Em um município de 100 mil habitantes, com cerca de 70 mil habitantes acima de 20 anos, cerca de 7 mil habitantes serão diabéticos. Destes, 1.750 terão bom controle, 3.150 terão controle regular e 2.100 terão controle ruim. Portanto, a chance de neuropatia diabética, retinopatia e nefropatia é maior nesses indivíduos com mau controle, necessitando o serviço de rede de atenção às condições crônicas se organizar em número e estrutura para atendimento desses pacientes. Para que seja efetivo, apenas os pacientes que realmente necessitam devem chegar aos serviços especializados. Portanto, a atenção primária à saúde deve estar organizada para manter a coordenação do cuidado dos pacientes que estão em outros níveis de atenção, além de manter a atenção longitudinal de 70% dos pacientes se mantém apenas na atenção primária. Dentro da organização do sistema de redes de atenção à saúde do paciente diabético, o gestor deve prever algumas complicações agudas, inerentes à descompensação de diabéticos, organizando a rede terciária para recebê-los. As complicações agudas mais comuns são a hipoglicemia, a cetoacidose no paciente diabético tipo 1 e a síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica, no diabetes tipo 2. Tais condições podem necessitar de internação hospitalar. Portanto, na organização do modelo de atenção às doenças crônicas, neste caso diabetes, o gestor deve prever lugares de referência para tais condições. Porém, as complicações que necessitam de maior organização do modelo se referem às crônicas, que podem ser micro e macrovasculares. Para minimizar tais complicações, se faz extremamente necessário o estabelecimento por parte dos serviços de atenção à saúde, primordialmente a atenção primária, do autocuidado apoiado. Portanto, com esses exemplos fica claro que a estratificação de riscos dos pacientes diabéticos através da orientação realizada pelas linhas guia orienta o encaminhamento a outros pontos de atenção, lembrando que a totalidade dos pacientes permanecerá na atenção primária e esta realizará a coordenação do cuidado
entre os diferentes pontos de atenção. Além de orientar o encaminhamento a outros pontos de atenção, a estratificação de risco auxilia na prevenção de complicações micro e macrovasculares do diabetes, uma vez que identifica precocemente essas complicações e institui medidas preventivas. Quando pensamos nas complicações crônicas do diabetes, podemos dividi-las em macro e microvasculares. As macrovasculares são a principal causa de morbidade e mortalidade nos pacientes com diabetes. As complicações macrovasculares são infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, doença arterial periférica e aneurisma de aorta. Para evitar as complicações macrovasculares, se faz necessário, além do controle da própria doença, o controle de comorbidades como a hipertensão arterial, a dislipidemia e a mudança de hábitos de vida, como a cessação do tabagismo. As complicações microvasculares no diabetes são a retinopatia, nefropatia e neuropatia. Irei agora falar a vocês sobre cada uma delas individualmente. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira entre 20 e 74 anos. Após 20 anos de diabetes tipo 1, 90% dos pacientes terão retinopatia e 60% dos pacientes com diabetes tipo 2. O controle adequado de diabetes atrasa o início da retinopatia, além de reduzir o risco. Um estudo prospectivo chamado DCCT mostrou que o controle adequado do diabetes tipo 1 reduziu em 76% o diagnóstico de retinopatia. Visando o diagnóstico precoce dessa condição, o modelo de atenção às condições crônicas deve estar preparado para ofertar avaliação de fundo de olho a todos os diabéticos tipo 1, após 5 anos do diagnóstico da doença e, após disso, anualmente. E no diabetes tipo 2, no momento do diagnóstico e após com intervalo anual. O serviço também precisa estar organizado para receber pacientes com queixa aguda de redução da acuidade visual, já que neste caso deverá ser disponibilizado acesso a um serviço de emergência oftalmológica. Este quadro mostra algumas medidas importantes para a prevenção primária da retinopatia diabética. Outra complicação microvascular do diabetes é a nefropatia diabética. Cerca de 35% dos pacientes diabéticos apresentam essa condição, que está associada ao aumento de mortalidade por doença cardiovascular. Os profissionais da atenção primária são responsáveis no manejo dos pacientes com diabetes a realizar o rastreamento dessa condição, 5 anos após o diagnóstico da doença no diabetes tipo 1 e no diagnóstico no diabetes tipo 2. Este rastreamento é feito de forma simples, através da solicitação de um exame de urina, que pode ser em amostra única ou com coleta de 24 horas, além da realização do cálculo da taxa de filtração glomerular. Este slide mostra como classificamos a doença renal crônica através da taxa de filtração glomerular. Essa classificação se faz importante, já que permite organizar o serviço de atenção à saúde para recebimento dos pacientes que necessitarão de cuidados especializados, incluindo diálise. Sabe-se também, por estudos populacionais, que 11,6% da população de uma determinada área de abrangência, acima de 20 anos, terá doença renal crônica. Destes, 0,02% necessitará de diálise e 1,68% necessitará de encaminhamento, além da atenção primária, em serviços de nefrologia. Com esses dados, o gestor é capaz de organizar os serviços de atenção à saúde, prevendo em números os indivíduos que necessitam destes cuidados. O profissional de saúde da atenção primária deve realizar intervenções clínicas que sabidamente reduzem o risco de progressão da doença renal crônica já estabelecida no paciente com diabetes. São elas: controle da glicemia, controle da pressão arterial, restrição da ingestão de proteína a partir de um estágio específico da doença e associação de inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores do receptor da angiotensina, que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, sendo os maiores exemplos dessas classes de medicamento o enalapril e a losartana.
Por último, conversaremos sobre a neuropatia diabética, que chega a 50% quando realizado o diagnóstico clínico e até 100% se for feito o diagnóstico através de exames complementares, como a eletroneuromiografia. Essa condição se apresenta de duas formas, como uma polineuropatia simétrica, que pode acometer pés e mãos, e uma neuropatia autonômica, que pode acometer os sistemas cardiovascular, digestivo e geniturinário. A polineuropatia sensório-motora é de extrema importância, já que leva à lesão dos pés por falta de sensibilidade, causando amputações de característica não traumática. É identificada através da avaliação do pé diabético, que é realizado na atenção primária à saúde, com diversos testes neurológicos, citados então no slide. Portanto, é papel da atenção primária à saúde realizar a avaliação anual de todos os seus pacientes diabéticos, na procura de alterações para poder orientá-los quanto ao cuidado básico com os pés, instituir tratamento que melhore os sintomas e encaminhar a serviços especializados quando necessário. Por outro lado, é de responsabilidade do gestor que organize os fluxos de encaminhamento desses pacientes, construindo espaços de cuidado para os pacientes mais graves, a fim de reduzir o número de amputações. A neuropatia autonômica causada pelo diabetes pode ser facilmente identificada na atenção primária, através da aferição da pressão arterial deitada e sentada, e aferição da frequência cardíaca em repouso. Para a prevenção primária da neuropatia, assim como das demais complicações microvasculares, se faz necessário o controle metabólico do diabetes. Portanto, fica claro que o modelo de atenção às condições crônicas é responsável por organizar o cuidado dos portadores de diabetes em todos os níveis de atenção. Por meio das diretrizes clínicas, consegue identificar os indivíduos de maior risco e que precisam de cuidados diferenciados. A atenção primária neste modelo tem grande importância, já que é responsável pela assistência de todos os portadores de diabetes, realizando tratamento, rastreamento de complicações e proporcionando suporte para o autocuidado apoiado, além de intervir nos fatores de risco para o desenvolvimento da patologia. Com esta videoaula, concluo o módulo de gestão da clínica. Espero que a exposição de um modelo de atenção complexo, mas eficaz de assistência às doenças crônicas tenha ficado claro a todos vocês.